noite, pessoal. Hoje nós vamos estar comentando um pouco sobre o manejo sanitário dos bezerros e das novilhas, né? Que são os principais critérios que a gente tem na criação na produção leiteira, né? Na aula passada a gente comentou um pouco sobre a parte das principais doenças e agora eu vou estar comentando sobre o manejo sanitário dos bezerros e das novilhas. Quando a gente fala de manejo sanitário, é indispensável a gente realizar esse manejo. Por quê? Porque ele vai melhorar os resultados da pecuária leiteira. Além dele reduzir os custos, por quê? Porque tratando esse animal eu vou evitar custos com medicamento. O manejo adequado também desse animal, evitando a disseminação de doenças no rebanho, eu vou aumentar a produtividade do meu rebanho e proporcionar uma maior rentabilidade ao pecuarista. Porque uma vez que eu não tenho disseminação de doenças, que eu não tenho gasto com medicamentos, com tratamento desses animais, consequentemente, eu vou ter uma maior rentabilidade, uma melhor lucratividade. Na bovinocultura leiteira é o crescimento adequado de bezerros e o preparo das novilhas para uma alta eficiência, uma alta produção leiteira durante toda a sua vida, né? Então a gente tem que procurar a longevidade dessa novilha na propriedade. Quando a gente trabalha com bezerros, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o local de criação. Então, hoje a gente sabe que os locais de criação dos bezerros são os bezerreiros, né? Então, o ideal é que esses animais sejam criados no local adequado, no local seco, que tenha baixa, né, umidade, porque a alta umidade vai propiciar a produção de verminoses, de algumas doenças, né? Evitar o acúmulo de água, então sempre fazer a vistoria adequada desse local da criação desse bezerro. Geralmente, quando a gente vai fazer a criação nesses locais, escolher um local onde tem um capim mais rasteiro, ou um capim estrela, ou um capim tifton, que não vai ter tanta proliferação, né, de carrapatos, de moscas, para evitar esse problema de disseminação de doenças desse animal, tá? Outro cuidado que a gente tem que ter muito com o bezerro, que a gente já comentou muito anteriormente, é a colostragem, ou seja, o fornecimento de colostro. A gente já sabe, acho que todo mundo já decorou isso, né? Já aprendeu isso, que um dos principais critérios que a gente tem que ter cuidado com os bezerros é o fornecimento de colostro nas primeiras horas. Por quê? Para o fornecimento de anticorpos, que são essenciais para toda a vida adulta do animal, né? Então, no caso dos bezerros, a gente tem que ter cuidado também com o excesso do fornecimento de colostro, né? Quando, por exemplo, a gente tem aquelas vacas que são vacas de alta produção, que tem um excesso de produção de colostro, eu posso fornecer esse colostro para outros bezerros, desde que eu tenha o histórico daquele animal e saiba que ela não tem nenhuma enfermidade. Então, eu posso fornecer esse colostro para outros animais. Animais mais velhos não é adequado o fornecimento desse colostro. Às vezes tem uma alta produção e eu quero fornecer esse colostro para os animais. Geralmente, animais mais velhos não é recomendado o fornecimento. Por quê? Porque esses animais, eles já estão com outro tipo de alimentação, às vezes iniciando já a alimentação concentrada. Então, automaticamente, né, esse animal já está se tornando ruminante funcional e esse colostro pode vir a causar uma função laxativa, até porque o colostro é um alimento muito enriquecido e pode vir a causar aí a diarreia nesses animais. E diarreia em bezerro a gente sabe que é uma das grandes perdas, né, que causam a morte de bezerros, diminui a imunidade e aí a gente tem que evitar esse tipo de problema. E como eu já falei, os animais eles não têm a mesma capacidade de absorção, então não é adequado fornecer esse colostro para animais mais velhos, tá? Outro assunto quando a gente fala de sanidade de bezerros é o corte e a cura de umbigo, tá? O manejo mais adequado dos bezerros é principalmente a cura do umbigo, porque o umbigo a gente sabe que é a porta de entrada de micro-organismos. Então, a gente deve evitar a entrada de micro-organismos por meio do umbigo desses animais. Então, a gente tem que fazer o quê? No geral, deve-se evitar realizar o corte do umbigo de bezerros, né? Quando que a gente faz o corte de umbigo de bezerros? Quando esse umbigo desse animal é muito grande, às vezes o bezerro está andando, ele pisa, ele pode causar uma lesão maior, se machucar, aí sim a gente realiza o corte. E aí faz-se o corte medindo 5 dedos
abaixo dos 5 dedos faz o corte, ou seja, eu vou arrancar só a extremidade mesmo, para evitar que haja qualquer dano, qualquer lesão no umbigo. Mais pra frente a gente vai ver o porquê que não pode fazer esse corte, tá? Então, tem que se fazer a cura desse umbigo, ou seja, cicatrização adequada. Então, se utiliza a solução de álcool iodado de 6 a 10%, que deve ser realizado, né, essa desinfecção, né, desse umbigo diariamente e sempre verificar se está sendo feito a maneira correta, né, a desinfecção correta. Geralmente o umbigo ele cai por volta do 9º dia. Então, se ele cai normalmente no 9º dia, significa que aquela desinfecção, aquele tratamento foi feito de maneira correta. Indica que o manejo de cura de umbigo está adequado. E aí, principalmente, evita a entrada desses micro-organismos aí no mesmo, tá? Porque é um dos principais critérios na criação de bezerros, é evitar a entrada de micro-organismos, ou seja, a cura do umbigo.